Ok, deixa eu passar aqui uma questão que o Eduardo Torres Martins de Laguna traz aqui para o Carlos. O Eduardo afirma, né, que o Estado de Santa Catarina está, aliás, ele pergunta, né, se o Estado está sabendo aproveitar seu histórico e potencial de desenvolvimento econômico diante dessa crise mundial, por exemplo. Em que medida, para tentar responder essa primeira questão do Eduardo, em que medida esse projeto, que vem desde 2007, obviamente, mas passou pelo período que a economia, de um modo geral, passou, que foi o período recente da crise, completou há pouco um ano, como é que isso tem repercutido? Há alguma interferência desses abalos em nível mundial e até nacional com relação à crise nos projetos locais? O banco recuou em alguma medida? Os seus parceiros recuaram? Como é que funcionou isso? Eu acho que numa situação de crise, a opinião minha também, né? Também não sou um especialista na questão da crise mundial, mas eu acredito que o que tira um país de uma crise ou tira uma situação de crise é você baixar a cabeça e trabalhar, né? E eu acho que nessa medida percebo, né, que o povo catarinense tem essa vocação, né, de quando precisa realmente ele batalha, trabalha, baixa a cabeça e trabalha, né? Exemplo aí de diversas crises não mundiais, mas ambientais, né, e que a gente vê uma recuperação fantástica das comunidades, né? E é claro que o DRS pode contribuir bastante, né? Nós estivemos aí já numa discussão com aquele público da região ali afetada de Blumenau, né, ali no Morro do Baú, em Ilhota, fizemos uma discussão buscando justamente com o público que a gente já atendia alternativas, saindo um pouco da questão da bananicultura, né, que é o nosso DRS lá, mas é uma atividade que fica naqueles morros, né, e algumas famílias não tendo mais o lote, né, a terra para trabalhar, a gente buscar alguma alternativa econômica, né, para que as famílias pudessem gerar renda, né. Então essa é uma discussão que o DRS traz, sim, é interessante. Agora é importante também dizer que a gente precisa rever, talvez, as nossas matrizes econômicas, né. Eu acho que quando a gente tem uma proposta de DRS como essa do Banco do Brasil, onde 80 casos são de DRS de bovinocultura de leite, isso chama atenção para que nós temos muito arraigado uma matriz econômica que é o leite, né? Nós temos vários DRS de mel também, né? Então, a gente ainda percebe uma certa dificuldade não uma certa dificuldade, mas assim, não vem muito em pauta, né, a discussão pelas instituições de novas matrizes econômicas, né? Então, também a gente precisa gerar novas matrizes, novos polos com outras atividades, para que a gente tenha mais alternativas e numa eventual crise a gente tenha mais possibilidade de sair dessa crise de forma mais fácil, né? O tradicional plano B, né? Exatamente. Ô Carlos, mais uma outra questão aqui que o próprio Eduardo também colocava. Os agentes públicos ou empresas, o setor produtivo, o setor privado, o setor público, eles hoje estão cientes das suas ações nesse caso, quer dizer, da sua atuação. Você falava um pouco disso na primeira parte desse nosso programa, quer dizer, os parceiros têm se mostrado, sim, preocupados com isso, mas no caso especial em Santa Catarina, governos, tanto na esfera municipal quanto estadual, os agentes públicos vários e as empresas, as indústrias, elas têm consciência disso, cada vez mais estão aderindo a esse projeto? Eu percebo assim que a adesão ela é crescente, né? Até porque existe uma necessidade imposta, né, pelo próprio mercado, pela própria comunidade. A comunidade, a sociedade em si tem discutido muito a questão de aonde os recursos devem ser aplicados, né? E espero que isso cresça muito mais. Países da Europa, 80% do recurso é discutido pela comunidade, né? No Brasil isso é bem diferente, né? Então eu acredito que por essa questão eu acho que é natural que as próprias entidades e organismos comecem a se preocupar sim em fazer parte desses projetos de geração de desenvolvimento, assim como o Banco do Brasil também, e sinceramente tenho percebido que as entidades têm participado, né? A gente sempre, as reuniões há um tempo atrás a gente não tinha muito quórum, mas hoje cada vez mais a gente tem a participação, a vontade das empresas de participarem aí. E o outro exemplo é dos convênios que a gente vem fazendo a nível nacional também, né?
que as entidades vêm procurando o banco e o banco também procura as entidades para se unirem e isso é crescente. Uma outra questão é essa que o Enéas nos dirige aqui, Enéas Sesconeto, obrigado pela sua participação também. Qual é a instituição, ele pergunta, que faz a qualificação dos projetos e das necessidades de treinamento dos participantes? Existe alguma universidade envolvida com esse processo? Qual é o perfil, digamos assim, das instituições parceiras nesse momento com os projetos no estado de Santa Catarina? Isso é construído de forma coletiva, né? A partir do momento que você coloca numa mesa, né, a discussão sobre uma determinada cadeia produtiva, cada um vai ajudar a contribuir com aquilo que pode, com o seu métier, com a informação que tem, aquilo que a sua empresa trabalha. Então, nós temos alguns casos, por exemplo, do Sebrae, que ele está junto com a gente, muitas vezes já está conduzindo projetos, né, onde o forte é a questão da consultoria, ele tem como indicar consultores, né, então ele auxilia na construção desses projetos, né, em determinados momentos, aqui, ali e tal. Muitas vezes o projeto, parte dele, é construído pela própria Secretaria de Ação Social do município, né. Quando envolve a questão agrícola, em muitos casos, a EPAGRE tem auxiliado muito com seus projetos, né. Então, não necessariamente é o banco que faz, né, mas ele põe na discussão e aí cada um, dentro da sua possibilidade de contribuição, vai lá e implementa, né? E aí, muitas vezes, por exemplo, quando se busca uma capacitação profissional, né, numa determinada atividade, como a bovinocultura de leite, aí precisa-se de ordenha, por exemplo, uma profissionalização na questão da qualidade da ordenha, né? Então, busca-se um parceiro, normalmente a EPAGRE, que tem essa capacitação. Em alguns casos, a Embrapa também tem contribuído. Inclusive, nós vamos ter agora um curso na região ali do Meio Oeste, todo feito pela Embrapa, todo construído por profissionais da Embrapa. Então, a gente busca dentro das entidades o seu conhecimento para que ela traga a capacitação. No que diz respeito à capacitação especificamente pro DRS, nós temos um curso formatado pelo banco, né, onde a gente promove discussões, inclusive de como fazer a concertação, de como se chegar em consenso, de se trabalhar muito a questão do consenso, que é uma coisa difícil também, né? Tudo isso é tratado nesse curso que o banco proporciona e que a gente convida os parceiros para participar também desse curso aí do DRS. O Carlos, que é aluno do curso presencial de Ciência da Administração aqui da Universidade, pergunta: qual é o tempo médio entre diagnóstico e a implementação do projeto? É possível ter essa medida, Carlos? Olha, isso varia muito da qualidade do projeto, de como que ele chega, né, dentro do banco, né? O ideal seria que a gente tivesse o menor tempo possível para que o projeto já começasse a implementar. Em muitos casos, até, ele já está em implementação, está acontecendo e está em análise ao mesmo tempo. A gente já está colocando ele em prática. Que ele se encontra, enfim. Já estamos colocando ele em prática e também fazendo a análise, fazendo os novos diagnósticos, chamando mais gente para fazer concertação, né? Então, agora sim, o tempo ele varia. Tem alguns projetos que nós tivemos aí entre idas e vindas 6 meses. Tem alguns casos 2 meses. Então vai muito da qualidade desse projeto, do entendimento daquela equipe de DRS, né? Que nós temos uma cadeia produtiva, nós temos início, meio e fim, né? Nós temos a etapa desde aquisição dos insumos, de organização daquela comunidade, até a etapa de comercialização. Isso é fundamental dentro desse processo de cadeia produtiva. E que nós temos uma série de questões que envolvem a questão social e ambiental também, que precisam ser pautadas, né, dentre as ações previstas nesse plano de negócio. Então, muitas vezes vai o projeto, mas ele acaba faltando na questão da aderência, né, que eu falei na análise de aderência, acaba faltando uma informação ou outra, aí o projeto volta, retorna, a equipe avalia novamente. O importante é que ele seja construído com qualidade, né, e principalmente seja construído com a comunidade. Agora, como o foco principal desse projeto, né, Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, é oferecer uma complementação à formação, sobretudo dos alunos de graduação em administração, você aconselharia, se a gente pudesse ousar nessa medida, Carlos, aos estudantes de administração que se aprofundassem nessa questão do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento regional sustentável, para eles que vão lidar com planejamento, com gestão, seja pública, seja do setor privado, é uma
um horizonte interessante do ponto de vista da formação e da atuação profissional? Acredito que sim, como nós já conversamos aqui, né, é uma necessidade imposta pelo próprio mercado, né? Eu acho que todo administrador que se preze precisa entender um pouquinho de responsabilidade socioambiental, né? Entender que esse caminho ou esse ponto, né, uma hora ou outra, vai dentro de qualquer empresa ou de qualquer tamanho de empresa, vai surgir. Seja por uma demanda trabalhista, seja por uma demanda ambiental, enfim, de diversas formas isso deve se provocar. Então é importante que quem está à frente de uma empresa ou quem está atuando numa empresa entenda, claro, desse processo para que não seja pego de surpresa e para que, principalmente, a sua empresa seja mais bem aceita, né, com mais rentabilidade nesse mercado, né? Agora, nós estamos nos aproximando do final desse programa, o encerramento desta teleconferência, dentro do ciclo de teleconferências promovido pelo Departamento de Ciências e de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, do Centro Socioeconômico, e estamos conversando aqui com Carlos Werner Neto, que é o gerente de Desenvolvimento Regional Sustentado, é isso, né? Desenvolvimento sustentável, Desenvolvimento Regional Sustentável aqui no estado de Santa Catarina. Carlos, para a gente encaminhar o encerramento assim, quais são as perspectivas que você vê agora? Quer dizer, a gente apresentava aqui o balanço do estado de Santa Catarina em 2009, falamos de 202 projetos, né? Isso. Só no ano de 2009, 48 mil famílias, mais de 48 mil famílias, de 182 milhões. O que vocês estão projetando para 2010? Qual é a perspectiva, os outros ambientes e outras atividades produtivas que podem surgir a partir dessa atuação que começou em 2007, que estamos falando de pouco mais de 2 anos aí? Sim. A nossa grande expectativa, né, e o nosso trabalho no momento tem se pautado muito em fazer com que esses 202 projetos venham de fato a acontecer, né? Venham de fato a gerar melhoria na qualidade de vida das pessoas, né? Venham de fato a provocar uma organização social, uma liberdade de comercialização, que é um dos princípios também do DRS, né? A gente ter as pessoas com liberdade para comerciar, tirando a figura do atravessador, possibilitando, né, que o produtor agregue valor e consiga aí obter o melhor preço, né, fruto do seu trabalho. Então essa é a projeção para frente. É a nossa projeção, é a projeção de melhoria da qualidade dos DRS, dos projetos que hoje estão aí em andamento. E aí, com certeza, eventualmente a gente tem surgindo aí um novo DRS e a gente vai lá, busca dar o apoio e tal. Ok, antes da gente encerrar, eu tenho a questão também do Rodrigo Araújo aqui, e que já foi referida, mas só para reiterar e para não deixar de a gente responder ao Rodrigo, que participa desse programa com essa possibilidade de interatividade. As grandes empresas têm auxiliado o banco nesse projeto, com seu know-how, auxiliando, por exemplo, as famílias no início das suas atividades? Como é que tem sido a participação mesmo? Só para a gente reiterar, até porque o Carlos já falou um pouco dessa participação dos parceiros, né, Carlos? Então, as empresas, elas, na medida de que elas têm alguma participação naquela comunidade, naquela sociedade, ela tem sido chamada também, né, pela própria sociedade. Muitas delas já fazem algum trabalho, então o Banco do Brasil que procura, né, conhecer melhor o projeto e busca potencializar. Eu acho que é um caminho que ainda tem que evoluir bastante, né? Eu acho que nós temos diversas empresas em muitas comunidades que podem auxiliar sim, e auxiliar mais a geração de desenvolvimento, inclusive a discussão de novas matrizes econômicas. Mas acredito que isso é crescente, eu acho que tem tudo para cada vez mais as grandes empresas estarem contribuindo e participando. Ok, Carlos, eu prometi que a gente ia falar disso. Como é que as pessoas podem ter acesso a essa publicação aqui, nesse caso, especificamente do Desenvolvimento Regional Sustentável em Santa Catarina, mas outros materiais que a diretoria e a gerência nesta área do banco tem um endereço eletrônico, a página do banco? Como é que a gente pode mobilizar, sobretudo os alunos, porque uma das atividades que essas teleconferências provocam nos alunos é que eles produzam um trabalho a partir daí para validar a sua participação e a sua certificação com essa atividade complementar. Então, quem quiser se aprofundar mais, como é que pode fazer, Carlos? Com relação à revista, especificamente a revista que envolve todo o projeto, né, aquela revista anterior a nacional, né? Isso, aquela outra revista, a gente tem à disposição, e essa revista ela foi publicada com uma edição limitada, né? Ela foi publicada, primeiro a gente viu que teve uma repercussão boa, publicamos novamente, mas a gente tem algumas
algumas dessas lá. E aí nós encaminhamos para todas as agências, mas acredito que nas agências já tinham sido distribuídos. Eu vou colocar à disposição o meu telefone, né, o telefone lá da superintendência, onde eu trabalho, que é o 3239-3000. Né? Isso em Florianópolis. Em Florianópolis. 48. Né? 3239-3000. Isso. E aí ali pode, quem quiser, quem desejar, né, eu gostaria de ter e tal, a gente pode encaminhar via malote para o local e aí a pessoa pode colher. Mas o contato pode ser na própria agência do banco, na cidade onde a pessoa estiver. Pode ser na agência, com certeza. Aliás, todo o contato do DRS é construído a partir das agências, né? Que é a capilaridade que o banco tem, que a gente utiliza, né? Que é o caminho que a gente utiliza, que é o acesso. Ok. Suas considerações finais, sobretudo para aqueles alunos que nos acompanharam agora, que vão nos assistir em quaisquer outras modalidades de recepção que esse programa permite, Carlos, só para a gente encerrar e finalizar essa sua participação, agradecendo, sobretudo, a disponibilidade para estar aqui conosco. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade também de falar um pouquinho desse trabalho que o banco está desenvolvendo. Existe uma necessidade de mudança cultural muito forte, né? Mas dizer que todo esse projeto, ele só se constrói, e isso eu acho que a gente pode levar para a nossa vida, a partir da questão de se ouvir as pessoas, né? Ouvir qual é a necessidade das pessoas, né? Então não se constrói nenhum desenvolvimento, não se gera desenvolvimento se a gente não discutir com a comunidade aquilo que ela deseja, quais são as suas necessidades. Muitas vezes a gente chega ao entendimento de que a melhor forma de desenvolvimento é através desse caminho. Só que é totalmente, a lógica da comunidade é totalmente outra. Então o que eu levo assim, que quando se fosse discutir, né, desenvolvimento e qualquer questão relacionada à RSA com uma sociedade local, se discuta com a comunidade, com a pessoa que vai ser beneficiada. E não se leve o projeto pronto. Essa é a dica que eu dou, né, que a gente tem essa experiência já de 2 anos e aí onde a gente aplicou isso bem aplicado, a gente colheu bons frutos, né? E agradecer mais uma vez, sucesso a todos os alunos aí, futuros empresários, administradores, né? E qualquer coisa, o Banco do Brasil também está à disposição de todos vocês. Ok? Obrigado. Ok. Quero agradecer mais uma vez ao Carlos Werner Neto, ele que é gerente de desenvolvimento regional sustentável do Banco do Brasil aqui para Santa Catarina. Agradecer a você que nos acompanhou ao longo dessa hora, desses 60 minutos aqui de teleconferência. E lembrar que se você acessar este ambiente, o www.oficinascad.ufsc.br, você pode sugerir novos temas, novos participantes, novas pessoas para se agregarem a esse projeto que tem a intenção de oferecer para você, estudante de administração, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância, uma oportunidade de ampliação de conhecimento, de complementação na sua formação profissional. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá.